Presidente Lucas Carinhato. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Eu não sou advogado e aqui na Câmara nem é necessário a prerrogativa de ser advogado ou qualquer profissão para se eleger e nem tampouco para opinar nas discussões. Mas o vereador Caleb aqui atribui de forma muito recorrente, ele tem se arvorado muito, né, vereador Cláudio Libardi, para atribuir à esquerda pechas. E ele tem falado muito que nós somos a favor ao abrandamento, somos contra o recrudescimento das penas para crimes, aos criminosos, e ele esquece que ele e o partido dele passam pano, por exemplo, para o Rony Lessa, esse amigo da família Bolsonaro. Ainda... Garante meu tempo, presidente. Só para garantir meu tempo. Seu tempo está garantido, por favor, vereador Caleb. Vereador Lucas está se manifestando. Não dei a parte. Seguindo, não se manifestaram quando o presidente Bolsonaro estava à frente da presidência da República, no caso das rachadinhas, no caso de emendas parlamentares e divisão em ouro lá do MEC e em tantas outras. Querem vir falar em passar pano para criminoso quando não tem moral e não dão exemplo. Então, só para nós ser bem didáticos nessa questão. Mas, seguindo no tema, nós falamos muitas vezes aqui nessa casa de um problema estrutural do nosso país, que é o machismo. E aqui a minha fala é mais do ponto de vista sociológico, vereadora Rose Frigieri. Temos um problema estrutural. O Brasil se constituiu enquanto Estado, e nós falamos muito da miscigenação, vereador Edson da Rosa e vereadora Marisol Santos, pelo estupro. A miscigenação, ela se estabeleceu como uma prática pelo estupro das indígenas e das mulheres negras, escravizadas ou não. Então, isso era uma prática do Brasil colonial e do Brasil imperial. Isso era um costume. Durante muito tempo não era legalizado. Seguindo do ponto de vista histórico, o costume e a cultura, seja da violência sexual ou da violência física, no Brasil República, da Constituição de 1891, da Constituição de 34, e das que se seguiram, da de 37, né, e das seguintes, se mantiveram. E foi somente com a Lei Maria da Penha que nós conseguimos ter avanços efetivos. E é lógico que excessos acontecem. É óbvio. E a lei está aí para punir mulheres que eventualmente se valem da lei de forma mentirosa. Isso pode acontecer, seja do ponto de vista da Lei Maria da Penha ou da lei do racismo. E nós temos que ser contra isso. Agora, o que eu quero dizer é que, do ponto de vista de uma sociedade que é estruturalmente machista, as mulheres seguem morrendo e, inclusive, um exemplo tácito é nessa casa, em que a maioria da população caxiense é mulher, a maioria das eleitoras são mulheres e a minoria das vereadoras são mulheres. Aqui foi falado, por exemplo, do caso da vereadora Aniele Franco, saudosa. Aliás, Marielle Franco. Aniele Franco é a ministra. Mas a Marielle Franco, que foi morta, assassinada, com um tiro de fuzil na cabeça. Vários, aliás. O velório dela foi com um caixão fechado, em razão disso. E nós poderíamos citar vários outros assassinatos de mulheres em que, a priori, e eu não sou douto, eu não sou advogado, mas que o fato de serem mulheres também contribuem para que sejam assassinadas. E aí eu não sei tipificar se é efetivamente um feminicídio ou não, mas que o fato de serem mulheres pesa. E concluo, para passar a parte para o vereador Cláudio Libardi,
porque vejo várias vezes as minhas colegas vereadoras, quando são atacadas, nós todos somos das redes sociais, vereadores e vereadoras. Mas várias vezes eu vejo vocês, as senhoras, vossas excelências, quando são atacadas, são chamadas de vagabundas. Várias vezes. E de outros adjetivos, quando nós, homens, não somos tratados. E entendemos o machismo que isso carrega. Essa é uma parte, vereadora. Obrigado, vereador Lucas Carenhato. Não citei nenhum poema, então vou citar um aqui, ó. Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. É essa de Queiroz, mas eu queria mesmo falar de Écio de Queiroz, que matou Marielle Franco e vivia abraçado no Bolsonaro. Obrigado. Obrigado, vereador Andressa Marques. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carenhato.